Oi pessoal, aqui é a Ju Santos do canal Ai Meus Nervos e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é esclerose múltipla. Eu sou portadora de esclerose múltipla e existem vários vídeos, existe muita informação na internet se tu pesquisa sobre esclerose múltipla, mas eu acho que ainda existe muita falta de informação também sobre a doença, então eu acho que informação nunca é demais, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. A esclerose múltipla, então, afinal, o que ela é? Ela é uma doença crônica, é uma doença neurológica e uma doença autoimune. É desconhecida ainda hoje a causa da esclerose múltipla. Existem algumas teorias, alguns estudos dizem que tem relação com a falta de vitamina D, tanto que alguns estudos também indicam que na região da faixa do Equador existe uma incidência e uma prevalência menor da esclerose múltipla. Existem outras teorias também, outros estudos indicando que o contato com vírus na primeira infância também pode ser um causador, mas ninguém sabe ao certo qual é a causa da esclerose múltipla. E por ninguém saber direito a causa, não existe também um método de prevenção da esclerose múltipla. A esclerose ela atinge principalmente mulheres na faixa de 20 a 40 anos. Ela atinge homens também, mas ela é mais a prevalência e a incidência é maior em mulheres, entre 20 e 40 anos. E ela é uma doença que os primeiros sintomas eles podem aparecer bem sutis, assim, tanto que algumas pessoas levam muito tempo para ser diagnosticadas. Algumas pessoas começam apresentando perdão pelo som, gente. Algumas pessoas começam apresentando visão embaçada, algum cansaço um pouquinho maior, começam apresentando alguma fadiga, alguma dormência, e isso passa. E depois volta, passa e volta. E nesse jogo de melhora, apresenta sintomas, melhora, volta os sintomas, muita gente leva muito tempo para ser diagnosticada. Então por isso que eu acho que é muito importante assim, o máximo de informação. Porque tem muita gente que pode estar apresentando algum sintoma e não sabe ou está recebendo o diagnóstico errado. Mas voltando à esclerose múltipla, então, ela é uma doença crônica, uma doença neurológica autoimune e que atinge o sistema nervoso central. Os nossos neurônios, a gente tem uma partezinha chamada axônio. Nesse axônio tem como se fosse uma capinha chamada a bainha de mielina. E o que acontece na esclerose múltipla? O meu sistema imune, o nosso sistema imune, ele não reconhece aquela bainha de mielina como sendo do meu próprio sistema. Ela reconhece como se fosse um invasor. E ela começa a atuar ali em cima, o meu sistema imunológico começa a atuar naquela bainha de mielina, gerando uma inflamação. Que geram as lesões e os sintomas da esclerose múltipla. E essa bainha de mielina no axônio, nos nossos neurônios, ela serve como se fosse num videogame. Ela serve, pensa num videogame do Mario. Ele tá percorrendo um caminho. E isso é o sinal elétrico, né, do meu sistema nervoso percorrendo esse caminho. O Mario tá lá percorrendo o caminho e ele vai ter várias camas elásticas no caminho dele. Então ele vai pulando, até chegar mais rápido onde tem que chegar. E no segundo cenário, ele vai só caminhando. Ele vai chegar muito mais devagar do que no cenário em que ele tá saltando pelas camas elásticas. É isso que acontece no nosso sistema nervoso. O sinal elétrico que o nosso cérebro manda, ele vai saltando pelo nosso neurônio, saltando pela bainha de mielina, percorrendo assim muito mais rápido. Então, assim, o sinal é enviado muito mais rápido do que sem aquela bainha, sem aquelas camas elásticas. E no nosso sistema nervoso, na esclerose múltipla, como essa bainha de mielina ela tá lesionada, esse sinal às vezes acaba se perdendo, acaba se dissipando essa informação que o meu sistema mandou. Então daí que geram os sinais, geram a dificuldade de caminhar, geram a perda de equilíbrio, o formigamento e todos os sinais. Os sintomas da esclerose múltipla, eles são bem variados, mas tem alguns sintomas que são bem característicos. Tu pode apresentar formigamento em qualquer parte do corpo, mas principalmente membro inferior, nas pernas e nos membros superiores, nos braços, formigamento, dormência. Tu pode sentir rigidez, que é espasticidade, pode ter perda de equilíbrio, dificuldade de caminhar, perda de força muscular, visão dupla, visão embaçada, alteração de humor,
alterações cognitivas, uma perda de memória, uma dificuldade de foco, de focar atenção. Esses são os principais sintomas, assim, os sintomas mais característicos da esclerose múltipla. Eu apresentava vários desses sintomas. Eu tinha muita fraqueza muscular nas pernas, em membro inferior, bastante fraqueza muscular, dormência e formigamento nas pernas e nas mãos, muita fadiga. Fadiga também é um dos principais sintomas, assim, bem característicos da esclerose múltipla. E fadiga, assim, não é um cansaço normal, é fadiga mesmo, assim, é uma onda que te toma, é um cansaço muito forte mesmo. E eu tinha esses sintomas, eu tinha muita rigidez nos membros inferiores, formigamento, dormência, muita fadiga, e esses eram os sintomas que eu apresentei, que eu apresento, né? Existem muitos medicamentos hoje para esclerose, mas a esclerose múltipla ainda não tem cura. A maioria desses medicamentos, o que eles fazem é tentar dar uma pausa no avanço da doença e uma controlada nos sistemas. E existem 2 momentos que esses medicamentos atuam. No primeiro momento, quando uma pessoa está em surto, ela é indicada os corticosteroides, que é a chamada pulsoterapia, que vai dar uma melhora bem pontual ali naquele momento, assim. Eu, quando baixei no hospital, eu fiz 5 doses de pulsoterapia e eu apresentei uma melhora super significativa, assim, de todos os sintomas que eu tava, da dormência, da fadiga, do cansaço, tudo. Eu apresentei uma melhora super boa com esses corticosteroides. E esse é o primeiro momento da medicação da esclerose múltipla. O segundo momento são os imunomoduladores e imunossupressores, que eles servem daí sim para tentar dar uma pausa e uma diminuição na velocidade da doença, da progressão da doença. E existem vários hoje no mercado e eles são bem diferentes, assim, atuando bem para cada tipo de pessoa. Por isso que é importante, assim, conversar com o teu neurologista e conversar com um neurologista mesmo profissional para ver qual medicamento é mais adequado para o teu caso. Porque isso eu acho que é uma coisa que eu vou falar em todos os vídeos. A esclerose múltipla é uma doença que ela varia muito de pessoa para pessoa. Os sintomas variam, a terapia varia, a reabilitação varia, tudo varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que é bem importante, assim, essa conversa bem franca, assim, com o teu profissional de saúde. E não acreditar, assim, isso é uma coisa também que existe muito disseminado na internet em geral, não só para esclerose, mas para várias outras coisas, as famosas curas milagrosas. A esclerose múltipla não tem cura, e isso é científico, é cientificamente comprovado, não existe ainda uma cura para esclerose. E tem muita gente na internet prometendo a cura, tem muito vídeo no YouTube, tem muita receita no Google, tem muita coisa prometendo a tal da cura da esclerose múltipla. E é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque não existe ainda uma cura, assim, é uma coisa perigosa. Eu acho, é uma coisa bem pessoal, assim, cada pessoa, né, escolhe a maneira como vai ser tratada, o caminho que vai tomar com a sua doença, mas falando cientificamente, na medicina hoje atual, por mais avançada, e tá muito mais avançada, porque hoje existem muitos medicamentos que dão uma boa parada no avanço da doença, mas não existe de fato uma cura. Mas existem todos esses medicamentos que a gente pode nos auxiliar, que pode nos ajudar a gente a levar uma vida bem normal. Então eu acho que a gente tem que estar bem atento a isso. A esclerose múltipla, então, só retomando bem rapidinho, doença crônica, doença neurológica, autoimune, meu próprio sistema imunológico atacando a minha bainha de mielina, lá no meu axônio, no meu neurônio. Sintomas: fadiga, cansaço, dormência, rigidez muscular, visão dupla, perda de visão momentânea, mudanças de humor, alterações de humor, dificuldade de caminhar, perda de força muscular, desequilíbrio, dificuldade de coordenação motora. E os medicamentos, os imunomoduladores, imunossupressores e os corticosteroides que hoje estão aí para nos ajudar. Eu acho que é isso. Só pra gente ter um parâmetro um pouquinho melhor sobre o que é, afinal, a esclerose múltipla. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.